Por que o Senhor estabeleceu mandamentos? Por que existem as leis? Para que elas servem, na verdade? Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me. E se você gostar, dá um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e faça seus comentários também. E ativa o sininho para você poder receber todas as notificações do nosso canal, dos vídeos do nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito de Salmos, né, da última semana sobre a designação do Vem Segue-me sobre Salmos. E eu queria falar especificamente de um salmo, dentre vários, né, que nós estamos estudando essa semana, mas um salmo que eu gosto demais, é um salmo bem grande, que é o Salmo 119. E, na verdade, esse salmo ele foca muito nas leis de Deus, em guardar os mandamentos de Deus, em ter a palavra de Deus na nossa vida, que a palavra de Deus ela é uma luz para os nossos caminhos. Então, é um salmo realmente maravilhoso, que eu gostaria de abordar hoje aqui com vocês. Mais especificamente, eu gostaria de abordar os versículos de 1 a 8, que, na verdade, dá um resumo assim geral do que é esse Salmo 119. Né? E a partir do versículo 1, então, até o 8, diz assim: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente o observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Então não serei envergonhado quando atentar a todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. É muito bonito esse salmo, e eu gosto porque ele fala especificamente da obediência às leis de Deus, aos mandamentos de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco hoje, né? O porquê que existe a lei, as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Por que que o Senhor estabeleceu isso, né? Todos esses mandamentos. Nós temos, além dos 10 mandamentos, nós temos inúmeros mandamentos. Temos palavra de sabedoria, temos dízimo, lei da consagração, enfim, nós temos diversas, lei do jejum, diversas leis. O Senhor estabeleceu depois que ele ressuscitou, antes, né, um pouquinho antes dele ressuscitar, quando ele estava ainda com seus discípulos, ele estabeleceu o sacramento e depois ele disse que o sacramento era um mandamento. Ele falou isso para o povo aqui nas Américas, no livro de Mórmon. Então, tomar o sacramento também é um mandamento de Deus. Então, existem diversos, né, inúmeros mandamentos. Mas por que o Senhor estabeleceu esses mandamentos? Para que eles servem? Né? Por que existe essa lei? Lá em 2 Nef, eu gostei muito de 2 Nef, acho que todo mundo aqui já conhece, 2 Nef 2,13, ele diz o seguinte: E se disserdes que não há lei, direis também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. E não havendo retidão, não há felicidade. E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo nem miséria. E se essas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos nem a terra, pois não poderia ter havido criação, nem para agir, nem para receber ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. Olha que interessante. Então ele começa falando da lei. Se não tivesse lei, resumindo, nem nós estaríamos aqui hoje. Então, as leis, elas existem por
por um objetivo muito importante, muito interessante. As leis, elas existem. Deus estabeleceu a lei, estabeleceu os mandamentos, para que os mandamentos fossem, na verdade, um guia para a nossa vida. Não algo que nos restringe, que nos limitam, mas algo que nos guia. E a decisão de obedecer ou não aos mandamentos, de obedecer ou não às leis de Deus, cabe a cada um de nós. Nós temos o arbítrio. Então você pode decidir. Só que é importante lembrar que se você decidir, se você escolher guardar os mandamentos, guardar as leis de Deus, você vai ter liberdade. Se você escolher quebrar os mandamentos, não seguir as leis do Senhor, você vai ter o quê? O cativeiro. Você vai ter a perda da liberdade. Então é muito claro isso. Não existe o livre. Às vezes as pessoas se enganam, né, falando livre-arbítrio. Não existe, não é livre-arbítrio, é arbítrio. Arbítrio, se você decidir obedecer aos mandamentos, você é livre. Então, você tem liberdade. Se você usar o seu arbítrio para quebrar os mandamentos de Deus, você então está preso, você está cativo do pecado. Então é assim que funciona o arbítrio. É nossa decisão de obedecer ou não às leis de Deus. Entretanto, as consequências você não pode decidir, você vai você vai colher aquilo que você planta. Então, se você decidir obedecer às leis de Deus, você vai ter liberdade, você vai colher a liberdade, você vai colher a paz. Agora, se você escolher quebrar os mandamentos, quebrar as leis de Deus, obviamente que você vai vai colher os frutos disso, né? Eu gosto muito de um filme, né, que fala sobre o arbítrio do livro de Mórmon, um filme antigo que tem os dois gêmeos, acho que você já deve ter assistido. É um filme sensacional que fala sobre isso. E então ele fala um pouquinho, eu até anotei algumas coisas que ele fala no vídeo sobre o arbítrio. Ele diz sobre as leis, né? Ele diz assim: se não existissem as leis, não poderia haver o certo ou o errado. Por exemplo, se não existissem as leis de trânsito, como eu saberia se eu estou ou não na avenida, né? Se eu estivesse numa avenida, não tem lei de trânsito, eu estou na avenida dirigindo, como é que eu sei que eu estaria na mão certa ou na mão errada? Não tem lei, aonde qualquer lado da avenida que eu for, não vai ter nenhum problema, tá certo? Eu não estou errado, não tem a lei. E aí, se alguém me bater, como é que eu vou saber se eu estou certo ou se eu estou errado? Lá mostra no vídeo ele pilotando uma Ferrari e na estrada e está dizendo sem limite de velocidade. Você pode ir à vontade e não tem lei de trânsito. Você pode ir e aí ele vai em alta velocidade e de repente vê um caminhão que vai cruzar com ele. Só que o que acontece é que o caminhão ele vai de frente com ele. Eles batem, né, imaginariamente. E aí, quem é que estava errado? Ninguém estava errado, porque não havia lei. Então, se não há lei, não há pecado, não há felicidade, não há certo, não há errado. Então, as leis, elas são extremamente necessárias. E por isso que o Senhor estabeleceu a lei, né? A lei existe. E aí ele criou mandamentos para que nós pudéssemos não ser restringidos, mas que pudéssemos ser guiados. Ao guardar os mandamentos de Deus, nós estamos indo em direção a nos tornarmos como Cristo. Estamos indo em direção àquilo que mais nós queremos, que é a exaltação. As leis de Deus indicam qual dentre as escolhas que fazemos está certa ou errada. Caso o Senhor não tivesse estabelecido leis, poderíamos desobedecê-las? Não. Então, se não tivesse lei, eu não estaria desobedecendo. E eu poderia obedecer? Não, porque se não existe lei, eu nem desobedeço e nem obedeço. Não existe lei. Então, o livro de Mórmon está bem claro. Se não existisse lei,
nós nem estaríamos aqui hoje. Algo muito interessante também é que eu falei há 2 vídeos atrás, eu queria voltar nesse ponto, 2 vídeos atrás eu falei sobre mãos limpas e coração puro, a diferença que existe entre um e outro. Eu gostaria de voltar um pouquinho para falar um pouco dessa questão da obediência aos mandamentos de Deus, das leis de Deus. Eu queria dar um resumo aqui rápido. O que são mãos limpas? Mãos limpas significa fazer as coisas certas, porém ainda se sentir atraído pelo pecado, se sentir tentado. Então é assim, eu faço as coisas certas, eu guardo os mandamentos, porém eu me sinto ainda atraído por determinados pecados. Existem alguns pecados, algumas coisas que me atraem, que eu me sinto tentado. Então eu não quebro, eu não faço aquilo, tudo bem, então você tem as mãos limpas. Você é digno. Porém, você ainda não tem um coração puro. O que é um coração puro? Significa fazer as coisas certas, mas não se sentir tentado por qualquer pecado, ou tentado, se sentir atraído. Então, quando você tem um coração puro, é aquilo que nós aprendemos, que o rei Benjamim, depois que o povo ouviu o discurso dele, eles disseram, olha, não temos mais o desejo de pecar. Então, quando você não tem mais o desejo de pecar, aí você tem o seu coração puro. Por exemplo, quando você tem uma recomendação para o templo. A recomendação para o templo significa que você é digno, que você tem as mãos limpas e que pode entrar no templo. Mas isso não significa que você tenha o seu coração puro, né? É interessante isso. Mas você pode entrar no templo, você é digno, você não está fazendo nada errado. Porém, ainda você se sente tentado por algumas coisas, atraído por algum pecado. Aquilo ainda te incomoda quando você vê, quando você ouve, ou enfim, seja lá o que for, qual seja o pecado. Então, é importante que a gente saiba também o seguinte, é um processo. Existe, por exemplo, provavelmente você, todos nós, né, existem alguns mandamentos que nós somos puros de coração. Eu vou dar um exemplo, vai. Vamos supor que você guarde a palavra de sabedoria, você tem as mãos limpas, e também você não se sente tentado a fumar, tomar café, beber bebidas alcoólicas, tomar chá preto ou usar drogas. Para você isso não faz, você não se sente tentado a nada disso. Então, neste mandamento, na palavra de sabedoria, você tem um coração puro, porque você não é tentado. Mas pode ser que em outro mandamento, você seja tentado. Então, se você é tentado, ainda você se sente atraído a cometer aquele pecado, por enquanto, naquele mandamento, você não tem o coração puro ainda. Se é que a gente pode dizer assim, dessa forma, né? Então, é claro que o objetivo final é sermos como Cristo, porque Cristo, ele era puro de coração em todos os sentidos. E é isso que nós precisamos, que precisa acontecer conosco. Entretanto, nós estamos num processo. E cabe a nós, como disse o presidente Nelson, nos arrependermos diariamente para que então a gente consiga, vivendo os mandamentos, vivendo as leis de Deus, a gente consiga ir transformando o nosso coração puro. Eu queria citar, tem um livro que eu gosto muito, que eu já li, que é O Milagre da Manhã. Na página 70, o Hal Elrod, que é quem escreveu o livro, ele disse uma frase que me chama muita atenção, é uma frase que eu até tenho aqui no meu quadro de avisos. Olha só a frase, diz assim: lembre-se sempre de que a pessoa que você está se tornando é muito mais importante do que o que você está fazendo.
mas é o que você está fazendo que determina a pessoa que você está se tornando. Pode parecer confusa, quando eu li a primeira vez eu não entendi bem o que ele quis dizer, mas olha só, ele está dizendo exatamente isso que eu disse anteriormente. O mais importante não é fazer as coisas certas, é ser uma pessoa que é ser como Cristo, não é só fazer as coisas que Cristo disse para fazer, mas é ser como Cristo. Bom, para eu ser como Cristo, como que eu consigo isso? Como que eu consigo ter o meu coração puro? É guardando os mandamentos. Então ele disse assim, ó, lembre-se de que a pessoa que você está se tornando, o ser como Cristo, é mais importante do que o que você está fazendo. Então é muito mais importante ser como Cristo do que fazer as coisas que ele disse que você tem que fazer. Mas, para que você, olha só, mas o que você está fazendo, ou seja, o que você está, os mandamentos que você está guardando, as leis de Deus que você está guardando, é que vão determinar a pessoa que você está se tornando. É o que irá determinar que o seu coração será puro. Maravilhoso isso. Então, há 2 vídeos atrás, talvez eu não tenha dado esse foco assim tão importante do como a gente alcança, de como a gente chega a ter um coração puro. Então, para ter um coração puro, eu preciso estar fazendo. Eu preciso ter as mãos limpas para chegar a ter um coração puro. Vamos dizer assim, eu vou fazer uma comparação própria, tá? É uma comparação minha. É como se assim, se você não guarda as leis de Deus, se você desobedece os mandamentos, você está no nível celestial. Se você é digno, você guarda os mandamentos, você faz as coisas certas, você vive os convênios que você fez no templo, os convênios do batismo, os homens do sacerdócio, enfim. Se você está vivendo os convênios e está guardando os mandamentos, você é digno, então você está vivendo uma lei terrestrial, vamos dizer assim. Mas se você, a partir do momento que você continua insistentemente, consistentemente guardando os mandamentos, você fatalmente vai chegar a ter um coração puro. Aí você vai estar no nível celestial. Então, o nível celestial é quebrando os mandamentos, quebrando as leis. Nível terrestre é guardando as leis, fazendo as coisas certas. E o nível celestial é não sentindo mais o desejo de pecar, tendo o coração puro, não se sentindo atraído pelo pecado, nem se sentindo tentado a quebrar os mandamentos. É esse o nível que o Senhor gostaria que nós chegássemos. É óbvio que é um processo, mas volto a falar, como que eu consigo isso? Me arrependendo todos os dias, como ensinou o nosso santo profeta. Todos os dias nos arrependendo dos nossos pecados, reservando tempo para o Senhor, alimentando o nosso espírito. E aí a gente vai obedecendo os mandamentos e cada vez mais conforme você vai obedecendo os mandamentos de Deus com consistência, menos vontade de pecar você vai ter. É muito interessante isso. O presidente Monson, ele deu um discurso maravilhoso, é um discurso que se chama Guarda os Mandamentos, foi feito em outubro de 2015. E o presidente Monson, ele disse algumas coisas que eu queria mencionar aqui na nossa mensagem de hoje. Nosso Pai Celestial nos ama tanto a ponto de nos dizer: não matarás, não furtarás, não adulterarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo e assim por diante. Conhecemos os mandamentos. Ele compreende que quando guardamos os mandamentos, nossa vida é mais feliz, mais cheia de realizações e menos complicada. Interessante, gostei disso que ele disse. Então, ao obedecer os mandamentos, a nossa vida é mais feliz, mais cheia de realizações e menos complicada. Eu vejo isso. Vamos pensar assim, imaginem vocês que no mundo as pessoas guardassem só os 10 mandamentos. O mundo todo, todas as pessoas guardassem só os 10 mandamentos.
o mundo seria infinitamente diferente do que é hoje. Então, por quê? Porque as pessoas seriam mais felizes, as pessoas seriam mais cheias de realizações, a vida das pessoas seria menos complicada. Pensa bem. Ele continua: nossas dificuldades e nossos problemas são mais fáceis de suportar e receberemos suas bênçãos prometidas. Mas, embora nos tenha dado leis e mandamentos, ele também permite que decidamos se vamos aceitá-los ou rejeitá-los. Nossa decisão a esse respeito determina o nosso destino. Isso é grandioso o que ele está dizendo, né? E é um fato. O que determina o nosso destino? As nossas decisões. O que eu sou hoje, eu sou fruto das escolhas que eu fiz no passado. E eu serei no futuro fruto das minhas escolhas hoje, no presente. Então, ao obedecer os mandamentos, ele valoriza muito aqui os mandamentos de Deus. Ao obedecer os mandamentos de Deus, como ele falou aqui, eu vou ser mais feliz, eu vou ser a minha vida vai ser menos complicada, eu vou ter mais realizações, eu vou receber todas as bênçãos, que as bênçãos que estão reservadas, porque você que está me assistindo aqui agora, você tem bênçãos prometidas na vida pré-mortal, a sua bênção patriarcal pode te ajudar a enxergar isso, você tem bênçãos que estão lá, mas elas são condicionadas à obediência aos mandamentos. Se você for obediente, você vai receber tais bênçãos. Se você guardar os mandamentos, o Senhor vai te abençoar com isso, isso e aquilo. É assim que funciona, né? Ele continua, o presidente Monson, vou pegar algumas citações dele aqui nesse discurso. Ele disse: o desprezo pelos mandamentos abriu o caminho para o que considero serem as pragas de nossa época. Elas incluem a praga da permissividade, a praga da pornografia, a praga das drogas, a praga da imoralidade, a praga do aborto, para citar apenas algumas delas. As Escrituras nos dizem que o adversário é o fundador de todas essas coisas. Sabemos que ele é o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens. Olha só, então, ele falou aqui uma coisa que me chamou a atenção. O desprezo pelos mandamentos abriu caminho para o que considero serem as pragas de nossa época. Então, a partir do momento que as pessoas abandonaram, né, como ele disse aqui, as pessoas desprezaram os mandamentos de Deus, elas passaram a ser mais infelizes, passaram a ter mais problemas, passaram a, como ele diz aqui, a abrir caminho para as pragas. Existem várias pragas que ele mencionou, apenas algumas delas aqui. Por exemplo, a guerra. A guerra é algo horrível, uma coisa terrível que a gente está vivendo nesse momento. Mas por quê? Porque as pessoas não guardam os mandamentos, as pessoas não amam o próximo. Cristo disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se as pessoas vivessem simplesmente isso que ele disse, esse mandamento, como que eu vou guerrear? Não haveria guerra, porque eu não quero que o meu irmão morra, porque eu não quero morrer. Então eu vou fazer pelo meu irmão o que eu quero que seja feito para mim. Então não haveria guerra, por exemplo. Então nós estamos vivendo num mundo, a imoralidade, a permissividade, tudo isso que o presidente Monson falou para nós, as guerras, enfim, todas as coisas que estão acontecendo, é porque as pessoas deixaram de guardar os mandamentos. Desprezaram os mandamentos de Deus, desprezaram as leis de Deus. Ele continuou dizendo, né, é preciso grande coragem para permanecermos fiéis. Permanecermos fiéis e leais em meio às crescentes pressões e influências traiçoeiras que nos rodeiam e que distorcem a verdade. Difamam o que é bom e decente e procuram substituir essas coisas pelas filosofias do mundo criadas pelos homens. Olha só, então, ele disse, é preciso ter muita coragem
né, para permanecer fiel. Ele fala, ele sabe, né, que realmente é muito difícil suportar as pressões e essas traiçoeiras influências da mídia, das pessoas, enfim, de todas as coisas que a gente é bombardeado, né, constantemente. E ele diz mais: se os mandamentos tivessem sido escritos por homens, olha só, então mudá-los por causa de tendências ou por intermédio de leis ou quaisquer outros meios seria prerrogativa dos homens. Ou seja, se os homens tivessem criado os mandamentos, então tudo bem, eles podem mudar, eles podem alterar os mandamentos conforme eles quiserem, como as leis de trânsito, como outras leis que existem nos países, nas cidades, nos estados. Quando as leis são feitas pelos homens, os homens podem mudar. E isso é interessante. Mas os mandamentos nos foram dados por Deus. Foi Deus que criou os mandamentos. Usando o nosso arbítrio, podemos até deixá-los de lado, mas nós não podemos, contudo, alterá-los. Da mesma forma como não podemos mudar as consequências resultantes de nossa desobediência a eles ou de sua violação. Então é interessante. Olha só. Então, os homens podem mudar quando eles criam suas leis, seus mandamentos. Mas quando Deus criou, e Deus criou os mandamentos que nós temos, as nossas leis, nós não podemos mudar. E os homens querem mudar, eles querem alterar. Não, vamos mudar. Eu acho que assim não dá, tem que fazer assado e tal. Os homens querem mudar mandamentos que foram instituídos e criados por Deus. Agora, ele pode mudar se ele quiser, ele tem toda a autonomia, foi ele que criou. Mas no momento, o que nós temos são os mandamentos que ele nos deu e nós precisamos seguir. Nós não temos essa prerrogativa de querer alterar os mandamentos. Nós podemos até não querer seguir, tudo bem. Se você não quer seguir, tranquilo, você vai ter as consequências disso, você não pode escolher as consequências, você vai ter. E se você guardar as leis, você também vai ter as consequências boas disso, você vai ter liberdade. Mas se você escolheu errado, você vai ter o cativeiro. Você decide, você escolhe. Mas os mandamentos não podem ser alterados. E as pessoas querem, os homens querem alterar os mandamentos de Deus. Não funciona assim, nós não podemos fazer isso. Ele disse assim: entendamos que nossa maior felicidade nesta vida vem quando seguimos os mandamentos de Deus e obedecemos às suas leis. Então, a maior felicidade não está nos bens materiais, não está na nossa conta bancária, né, no carro, na casa, nas coisas temporais. A felicidade está em guardar os mandamentos de Deus, porque a gente tem paz. Mesmo que você não tenha dinheiro, que você seja pobre, mas você é obediente aos mandamentos de Deus, você é feliz, você tem a sua vida preenchida, não existe um vazio. Então você é feliz, você é completo. Então é assim que o Senhor, por isso que o Senhor estabeleceu. E aí eu fiquei pensando, por que o Senhor, algumas pessoas acham que os mandamentos de Deus foram criados porque o Senhor precisa. O Senhor não precisa que eu guarde os mandamentos. Eu preciso guardar os mandamentos para a minha própria vida. Por exemplo, porque o Senhor precisa do meu dinheiro, do dízimo? Não. Eu preciso pagar o dízimo. Porque eu preciso, porque é uma lei que ele estabeleceu e eu vou receber as bênçãos dela, mas eu também vou herdar o reino celestial se eu guardar essa lei e outras, claro. Mas o Senhor não precisa do meu dinheiro. O Senhor tem todas as coisas. Por que ele precisa do meu dinheiro? Mas eu preciso. Por que o Senhor precisa que eu jejue? Ele precisa do meu dinheiro do jejum? Não, ele não precisa. Ele não precisa do meu jejum. Ele não precisa que eu jejue por ele. Eu preciso jejuar por mim ou por alguém. Dia do Senhor, o Senhor precisa descansar? Diz lá a Escritura, né, quando ele criou a terra, que ele descansou, mas na verdade não foi um descanso físico, né? Foi um descanso diferente, porque ele estabeleceu o dia do descanso não para ele. Ele estabeleceu o dia do descanso para você e para mim. Porque é um dia que eu vou descansar do meu trabalho diário,
vou poder me aproximar mais do Senhor, vou poder estudar mais o Evangelho, vou poder ir à igreja, vou poder tomar o sacramento. Enfim, é um dia para mim. Parece que é um dia para o Senhor, é um dia para mim. Aí eu sirvo as pessoas, eu visito, eu vou lá visitar os doentes, estou mais próximo da minha família. Isso é benefício para mim. Então, o que eu queria dizer aqui é que todos os mandamentos de Deus é para o meu próprio benefício, não é para o benefício do Senhor. Palavra de sabedoria, por exemplo. Por que o Senhor estabeleceu a palavra de sabedoria? Para benefício dele? Ele já é ressurreto, ele não precisa guardar a palavra de sabedoria, nem tem, né, necessidade disso, isso para ele não faz nenhuma diferença. Ele não precisa que eu guarde a palavra de sabedoria para ele. Ele não precisa disso. Eu preciso guardar a palavra de sabedoria, porque ao viver a palavra de sabedoria, eu sou abençoado fisicamente e espiritualmente, mentalmente, intelectualmente. Então, na verdade, é o seguinte: o Senhor não precisa que eu guarde os mandamentos, vamos dizer assim, né? Eu preciso guardar, porque eu quero chegar onde Ele está. Então, Ele estabeleceu os mandamentos como um caminho, um guia para que eu chegue até onde Ele está. Eu queria encerrar, e esse é um hino que todos nós conhecemos e cantamos sempre, é um hino bem curtinho, que é o Guarda os Mandamentos, o hino 194. Mas ele resume bem tudo isso que eu falei aqui hoje. Lembra disso, lembra de obedecer os mandamentos de Deus integralmente. Tenha as mãos limpas. E se você insistir em ter as mãos limpas, você terá um coração puro. Um dia você vai ter o coração puro, eu tenho certeza. Mas precisa insistir. Mas eu queria ler aqui a letra do hino. Diz: guarda os mandamentos, guarda os mandamentos. Seguro estarás e em paz. Sim, em paz. Deus te promete ricas bênçãos, diz o profeta. Guarda os mandamentos, seguro estarás e em paz. Te vejo no próximo vídeo.